Olá, mulher abençoada, mulher cheia da graça de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Sou eu mais uma vez nesse vídeo e venho trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Então, como está nesse título? Como diferenciar se é um ritual gospel ou uma adoração? Como nós vamos diferenciar isso? Tem diferença, tá? Eu sempre costumo falar com vocês sobre isso. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas eu passei um tempo da minha vida sem saber adorar a Deus e nós precisamos saber adorar ao Pai. Isso é primordial. A palavra do Senhor diz o quê? Buscar primeiro o reino do céu e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com as demais coisas. E as demais coisas são importantes sim. Mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. Em primeiro lugar nós precisamos aprender a adorar ao Pai. Em primeiro lugar nós precisamos conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Então você que está aí do outro lado, eu tenho feito isso, então eu trago para você também. Não fique apenas ouvindo palavra que as pessoas dizem, né? Que as pessoas falam. E óbvio, isso é muito importante, isso vai trazer um crescimento para você, mas é muito importante que você leia a palavra do Senhor, que você busque de todo o seu coração, que você tenha esse desejo no seu coração de conhecer quem é esse Deus que você serve. Muitas vezes nós servimos a Deus porque no meu caso mesmo, meu pai me levou desde criança, né? Me levava para a igreja. Então eu servi a Deus um tempo porque meu pai me levava para a igreja. Isso foi muito importante. Ali foi sendo preenchido meu coração, fui aprendendo muitas coisas. E se cumpriu na minha vida a palavra do Senhor que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que mais tarde ele não se desviará dele. Então, quando teve um período aí dos meus 12 até os 18 anos, por passar várias situações, né? Eu acabei saindo da presença do Pai e isso ficou muito forte no meu coração. Às vezes eu ia fazer alguma coisa que não agradava a Deus, lá vinha o Espírito de Deus no meu coração. Até que chegou um momento que eu voltei, né? Voltei para casa do Senhor com 18 anos e até hoje estou na presença do Pai. Tenho passado diversas situações, tenho crescido na presença do Pai, mas eu tenho buscado isso. Então, por um certo tempo aí, eu falo sobre isso, dessa adoração, servindo a Deus como um ritual, né? Então eu era religiosa e tudo isso me fez ficar prostrada, me fez perder muito tempo na minha vida. E hoje eu estou aqui trazendo para você essa mensagem para que você encurte o seu caminho. Deus quer transformar a sua história, mas necessário é que você o busque de todo o seu coração. Olha só a mensagem do Pai que está aqui, João 4, o versículo 24, que diz assim, ó: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que importa para o nosso Deus. Então, apenas fazer rituais, isso não quer dizer nada. Porque eu falo, às vezes servimos a Deus de uma forma mecânica, tá? Já acostumou. Talvez você serve a Deus desde criança ou agora começou a servir ao Pai. O melhor momento é quando nós aceitamos a Jesus, né? É aquele primeiro amor, então você vai estar se dedicando, vai estar fazendo o melhor para o Pai, vai procurar fazer tudo para agradá-lo. Mas tem um momento nas nossas vidas que, se a gente não tomar cuidado, acaba ficando uma coisa mecânica. Então você começa a servir a Deus fazendo apenas um ritual. Hoje é domingo, então eu vou lá na igreja. Vai lá na igreja, canta os louvores, ouve ali uma palavra e vem para casa. E no seu dia a dia, não dá procedimento a buscar ao Pai, né? De todo o seu coração. Então muitas vezes falam coisas que não devem falar, profetiza com a própria boca maldição dentro do seu lar, esquece que é serva do Senhor, que não é só dentro da igreja, mas em todos os momentos que você viver nessa terra, você tem que estar dando bom testemunho. E às vezes parece que é algo tão pesado, tão maçante, mas não é. Quando você começa a abrir seu coração, quando você começa a buscar a Deus de todo o seu coração, você vai entender que o Espírito Santo de Deus vai estar ali a todo momento contigo, te dando força para passar todas essas situações difíceis que temos que passar. Como o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci. E nós venceremos no nome do Senhor Jesus. Mas necessário é que nós vamos quebrar todas essas correntes malignas. E essa semana agora eu tive um sonho, Deus me mostrou a igreja do Senhor viver nesses últimos tempos na terra. E eu vi ali uma confusão, uma bagunça, um culto irracional, sabe? Aquele culto bagunçado, um falatório, ninguém ouvia a palavra do Senhor, a palavra do Senhor entrava no ouvido e saía por outro. E Deus me mostrou essa situação. Então, há um momento aí que nós temos que pensar, parar e refletir. Será que eu estou adorando a Deus de todo o meu coração? Ou será que apenas estou prestando um culto, apenas um ritual gospel? Me enganando, porque o nosso Deus, ele conhece o coração. O nosso Deus vê alma. O nosso Deus vê o nosso espírito. Então, a aparência para ele não quer dizer nada. Muitas vezes nós nos vestimos de uma aparência cristã, fazemos até coisas que um cristão faz, mas o coração não está ligado na videira que é Cristo Jesus. Então isso é muito preocupante. Precisamos entender que Satanás está ao nosso derredor procurando um momento certo para nos tragar,
tá? Para nos destruir. E para ele é muito importante que nós vivamos de uma forma religiosa, que nós vivamos apenas cumprindo rituais e não vivamos a verdadeira palavra do Pai, que diz o quê? Que a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela transforma. Então nós precisamos entender isso para que nós não possamos ser roubados, porque muitas vezes a nossa mente se acostuma com as coisas, entende isso? Eu espero que você esteja entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Nós acostumamos, não é por ser ruim, é apenas um costume. Assim como você não se levanta pela manhã e lava seu rosto, escova seus dentes, não é assim? Tem o seu ritual pela manhã que você vai fazer no dia. Então isso acaba sendo uma coisa maçante. E até buscar a Deus entra dentro de um ciclo vicioso que se torna para nós apenas um ritual gospel. Então precisamos prestar atenção nisso. E dessa forma, Satanás nos rouba. E muitas vezes nós ficamos durante anos servindo a Deus e não entendendo por que não há mudança. Por que eu busco a Deus e não há mudança? Você já percebeu que às vezes você estaria tantos anos dentro de uma igreja, né? Eu passei por isso eu trago isso para você. Durante tantos anos dentro de uma igreja, com a vida totalmente destruída, com Satanás cirandando dentro do meu lar e eu cumprindo aqueles rituais, né? Chegava no horário da igreja e, nossa, chegou um momento que eu ia para a igreja praticamente todos os dias. As pessoas ficavam em cima de mim ali, eram jogadas em direta ali em cima no púlpito. Naquela época era dessa forma, né? Então, para que eu não tivesse que ficar ouvindo essas coisas, eu ia ali todos os dias, cumprindo aqueles rituais. Na minha mente eu estava fazendo certo. E eu cobrava de Deus: Senhor, por que minha vida está nessa destruição? Porque não há mudança na minha vida se eu vou todo dia na igreja, todo dia eu estou lá. Eu achava que isso era servir a Deus. Até que o Espírito Santo começou a me ensinar. Até que o Espírito Santo começou a trazer essa visão para mim. Mas eu busquei, comecei a perguntar, comecei a questionar, comecei a querer entender por que eu servia a Deus há tantos anos. E ainda mais eu que vim de um berço evangélico, como nós diz, né? Meus pais já eram cristãos. E eu via nós vivendo uma vida muito triste, muito miserável, mesmo sendo cristãos. Então Satanás roubava-nos porque ele sabia que nós não tínhamos esse entendimento do poder, da autoridade de Deus em nossas vidas. Então quando nós não usamos isso, Satanás trabalha nos destruindo, tá? Muitas vezes nos enganando com esse espírito de religiosidade. Nesse sonho que eu tive, tinha um líder ali, e ali Deus me mostrava um espírito de religiosidade dentro das igrejas. E ali eu orava expulsando, né, aquele espírito. E ali aquela pessoa se transformava numa coisa horrível, né? Satanás se mostrava o que ele estava fazendo dentro da igreja. E eu via ali a igreja como se fosse uma feira. Aquele falatório, aquele monte de coisa, gente falando, no mesmo momento que o pastor estava pregando, um culto tão bagunçado, só a misericórdia de Deus. Eu ali dentro, olhando aquela situação, até que Deus começou a me mostrar o que estava acontecendo. Então nós precisamos estar atentos, tá? Eu não estou falando que essa é a sua situação, mas precisamos estar atentos. Quando você for na casa do Pai, em nome do Senhor Jesus, já começa a se programar dentro do seu lar. Pela manhã, quando você acordar, comece a buscar o Senhor de todo o seu coração. Eu tenho colocado isso em prática, não é fácil. Nos primeiros momentos você vai ter uma retaliação muito grande de Satanás, porque ele não quer que você sirva a Deus de todo o seu coração. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Pai e começa a servi-lo de todo o seu coração, há uma transformação muito grande. E essa transformação não é só na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor vão sentir essa transformação. E essas pessoas vão querer saber o que está acontecendo contigo. E você vai começar a transbordar o poder de Deus. E essas pessoas serão alcançadas para a honra e glória do nome do nosso Pai. E aí é uma multiplicação de pessoas que estarão servindo ao Pai através da sua vida. Então Satanás sabe disso, porque aquele servo de Deus que serve a Cristo Jesus transborda. Não tem como você adorar a Deus, servir a Jesus e ficar com ele preso de você. Jesus transborda dentro de nós, mesmo que nós não queiramos. Às vezes, eu tenho vergonha, eu tenho timidez para falar, mas a sua vida servindo a Deus vai chamar a atenção daquele que está ao seu redor. E essas pessoas serão tocadas pelo poder, pela graça, pela unção que há em ti. Então, Satanás não quer que você viva isso. Por isso, ele prefere que você esteja vivendo, servindo a Deus de uma forma religiosa. Então, preste muita atenção qual tem sido o seu culto. Nosso culto tem que ser racional a Deus. Como que você tem prestado esse culto? Como você tem servido a Deus nessa terra? E não somente dentro da igreja, que são somente 2 horinhas, mas essas 22 horas fora da igreja. Porque você vai servir a Deus no seu cotidiano, dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua vizinhança, quando você vai no mercado, quando você vai numa farmácia, quando você está dentro do seu trabalho, quando você está dentro da sua empresa. Como você tem servido a Cristo? Como você tem transbordar desse poder, esse amor de Jesus. Então é isso que é importante.
Por isso dessa palavra, como você tem servido a Deus, somente um ritual gospel, ou você tem servido e adorado Ele de todo o seu coração? Comece a fazer isso. Hoje mesmo pela manhã eu me levantei e eu tenho procurado a entender como que é esse devocional na presença do Pai. E eu tenho procurado ler a palavra, eu tenho procurado fazer a vontade de Deus. E hoje pela manhã eu falei, agora eu vou começar, após o término da minha busca diária, né? Eu orei pela manhã, li a palavra. E aí eu quero fazer uma adoração. Eu coloquei um louvor e comecei a adorar a Deus. Mas eu senti tanta presença do Pai dentro de casa, dentro do meu quarto. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Então faço mesmo. Pela manhã, reserve, nem que for 10 minutos. Todos os dias, todos os dias. Você vai levantar para trabalhar? Levante 10 minutos antes, 20 minutos antes. E esse primeiro momento da sua vida é dedicado ao seu Pai. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos nos armar das armaduras celestiais. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Estamos vivendo os últimos momentos nessa terra. Tudo que você está vendo aí é cumprimento da palavra de Deus, tá? Satanás está trabalhando, Satanás não dorme. Quem dorme é o povo de Deus. O povo de Deus está aí parado no tempo e Satanás ceifando vidas. Quantas pessoas, né, tiram a sua própria vida? Quantas notícias nós temos ouvido de homens sanguinários, homens que têm feito mal a mulheres, homens que têm feito mal a crianças, a animais. O mundo está assim na mão de Satanás. Mas ainda há nós no meio desse povo. Ainda estamos aqui e nós temos que fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus, se arme com todas as armas espirituais que nós temos. Comece a orar, comece a jejuar. Nem que for alguns minutos, algumas horas, mas faça isso na presença do Pai. Vai devagarzinho, devagarzinho, como eu te disse. Quando você começar a se posicionar, vai vir muita coisa contra a sua vida. Eu tenho vivido esses momentos também. Eu trago a mensagem de Deus aqui, onde vai te alertar, onde vai abrir sua visão, e Satanás encontra a minha vida, mas maior é quem está comigo. Esse último ano aqui, quantos livramentos, quantas coisas eu tenho passado, quantos momentos eu tenho estado na presença do Pai, e às vezes me sentindo até desanimada, aí eu vou parar, porque é tanta coisa, mas estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje pela manhã, orando ao Senhor, eu senti grande a presença de Deus. Então eu trago essa mensagem para que Deus abra a sua visão, para que o Espírito Santo de Deus ache lugar no seu coração, para que você o adore em espírito e em verdade. E você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. E através de ti, escuta o que eu estou te dizendo, você vai transbordar. Muitas vezes queremos transformar o nosso marido, transformar os nossos filhos, e não precisa de nada disso. Apenas precisa que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Faça a vontade do Pai. Busque-o de todo o coração. E você vai transbordar o amor de Jesus. E essas pessoas serão alcançadas. Essas pessoas serão libertas. Essas pessoas viverão também a presença do Pai junto contigo. E você ainda vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, sem nenhum esforço da sua parte. Apenas fazendo a vontade do Pai, e o Senhor vai fazer a vontade dele na sua vida. Creia nisso. Eu vou orar agora, finalizando esse vídeo. Senhor meu Deus, nesse momento eu apresento nas tuas mãos esse homem ou essa mulher que está aí do outro lado. Pai, dai-nos sabedoria, abre a nossa visão. Senhor, nos dá um espírito reto, que nós possamos, Senhor, te servir de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, que nós possamos te adorar, Senhor, verdadeiramente como tu mereces ser adorado. Senhor, dai-nos graça, Pai. Livra-nos de todo mal. Senhor, dai-nos força para que possamos te servir nessa terra. Pai, amarra as mãos de Satanás. Amarra, Senhor, destrói toda ação do maligno. Destrói toda ação dos nossos adversários. Toda a obra feita contra nossas vidas, como diz a tua palavra. As armas forjadas contra nós não prosperará. Nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua graça. Pai, em nome de Jesus, eu declaro bênção, eu declaro vitória. Eu declaro um tempo de paz. Eu declaro, Senhor, através das nossas vidas, vida sendo liberta. Através de nós podemos ter, Senhor, um grande testemunho do teu poder, da tua graça. Nos enche da tua glória, Pai. Nos enche do teu poder. E que tudo que nós fizermos nessa terra seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.